Olá, gente. Existem alguns cuidados que nós devemos ter a fim de evitar que atraiamos energias desagradáveis para a nossa casa, nosso ambiente de trabalho. Existem alguns procedimentos que podemos tomar para que se torne mais difícil o acúmulo dessas energias e dessas presenças desagradáveis espirituais. Meu nome é Douglas Guimel, eu sou coach holístico. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se, curta os nossos vídeos e compartilhe. Enfim, o que pode atrair espíritos negativos, o que pode atrair energias densas, pesadas para a sua casa, para o seu ambiente de trabalho. Primeiramente, é importante entender que nós somos consciência, energia e espaço. Todos nós poderíamos simplificar desta forma. Tomar consciência daquilo que é agradável, daquilo que não é, daquilo que nos é conveniente, daquilo que não é conveniente, é fundamental para que possamos selecionar as energias que estão ao nosso redor, porque algumas delas são mais propícias, algumas delas são mais favoráveis à saúde, à prosperidade, aos bons relacionamentos, enfim, e algumas são desfavoráveis a isto, correto? Podemos eventualmente criar um ambiente que atrai a riqueza? Sim. Da mesma forma, podemos também criar um ambiente que atrai a miséria. Eventualmente, podemos atrair espíritos desagradáveis, espíritos que vibram numa frequência negativa, digamos assim, ou não agradável, ou que possa dificultar o alcance de nossos objetivos. E por outro lado também existem os espíritos que corroboram para uma prosperidade, para um alcance de objetivos mais elevados. Enfim, a nossa casa e o nosso ambiente de trabalho, esses dois, e nesta ordem, eu considero como os ambientes que precisam ter uma energia agradável, precisa ter uma energia favorável àquilo a que se propõe. A nossa casa é um ambiente de recolhimento, onde devemos ter paz, onde deve haver harmonia, compreensão, respeito. É um ambiente onde deve haver saúde, onde deve vibrar a frequência da saúde, onde deve vibrar a frequência da prosperidade. E falando de prosperidade, se dá o mesmo no seu ambiente de trabalho, correto? É fundamental que você crie um ambiente que favoreça as energias favoráveis a isto. Ora, se você vai adentrar numa casa, num ambiente sujo, cheio de lixo, restos de comida, louças por lavar em cima da pia, moscas pousando na mesa e outros insetos ali proliferando com facilidade, você acha que tipo de energia você vai atrair para este ambiente? Eu não estou falando nem só da percepção visual da coisa, mas que qualidade de energia você vai atrair para este ambiente? Você deixar, por exemplo, louça por lavar de um dia para o outro não é interessante, porque de madrugada é onde os espíritos, que perambulam pela rua, eles costumam entrar nas casas. Não existe nada que os proíba, eles são ventos, são espíritos, e eles saem entrando e eventualmente vão procurar na cozinha o que comer. E ao encontrar ali aquela sujeira, ali é um prato cheio para esses seres que ainda não se desapegaram da matéria, que sentem fome, sentem sede, enfim. Certo?
Agora, se eu tenho um ambiente asseado, um bom cheiro, uma música agradável tocando no fundo, correto? Um ambiente asseado, qual a qualidade de energia e de espírito que eu vou atrair para este ambiente? Lembre-se que existe a lei das afinidades. Nós sentimos afinidades por seres e energias que condizem com aquilo que nós vibramos. Está relacionado à nossa frequência. Podemos oscilar de frequência? Sem dúvida que podemos, mas nós temos uma frequência que ela é média. Se você é uma pessoa de paz, você vai estar vivendo um dia de paz. Raramente você vai participar de algum evento desagradável, a não ser que você esteja vibrando, né, a ira ou as matrizes da ira, correto? Você é uma pessoa que vive, né, vibrando coisas ruins, pensamentos de ódio. Às vezes você vai dormir, deixa a televisão ligada num filme, né, violento, de ação, ou às vezes cenas fortes, picantes, né, com uma carga excessiva para um ambiente, que às vezes você tem ali crianças dormindo naquele ambiente e elas estão ali, né, se absorvendo, né, dessas energias, dessas frequências que vêm da televisão ou do computador, impregnando a casa, impregnando os móveis, impregnando todo o ambiente, uma frequência que não é muito agradável. E com isto você vai criando o que a gente chama de qualidade de energia do local. Nós criamos pontos de força, positivo ou negativo, naquele local em que você reside, em que você trabalha. E quando esse ponto de força, ele se forma, e ele está formado pelo quê? Pelas energias impregnadas no ambiente, formada por pensamentos, formada por emoções, formado por palavras. Por isso a gente tem que saber medir o que nós falamos, né? Evitar agredir o outro com palavras pesadas, né? Vamos estar atraindo que tipo de energia quando nós fazemos isto? Palavras de baixo escalão, tá certo? Pessoas que qualquer coisinha tá falando sempre um palavrão, sempre soltando uma palavra pesada ou de duplo sentido. Que tipo de energia, de espíritos você vai atrair para sua casa ou para o seu trabalho quando você está vibrando desta forma? Certo? Então é fundamental que você saiba criar um ambiente adequado para aquilo que você quer. A nossa casa é um ambiente sagrado. Um detalhe que eu quero colocar aqui: eu tenho muitos espíritas que eventualmente seguem meu canal e eventualmente um ou outro não sabe, né, como se pratica o espiritismo da forma correta, de forma a atrair os espíritos favoráveis, as energias favoráveis. Não se deve acender vela dentro de casa, né, se você não tem consciência de como você está procedendo. Porque a vela, ela remete a Egum, a espíritos desencarnados, tá certo? Porque onde é que você vê mais velas acesas? Não é isso? Não é no cruzeiro da igreja, no cruzeiro do cemitério, nos lugares onde você vê mais velas acesas? Então esses espíritos, quando você acende uma vela, eles vão ali, né, para presenciar do que se trata. E ao entrar naquele ambiente, naquele recinto, ele fica por ali. Ele vê que é um lugar tranquilo, que ele pode deitar em cima de um sofá, ou deitar na cama com você, ou com a sua mulher, enfim. E eventualmente, né, você acorda com uma dor num lugar, num determinado ponto do corpo, né, e você não sabe por quê. Você está com um encosto, com uma energia que você mesmo atraiu para o seu ambiente. Outra coisa que eu não aconselho fazer, aproveitando o ensejo, é citar nomes de desencarnados. Sempre é bom você falar, caso seja uma pessoa familiar que você queira falar, você diz: olha, o desencarnado fulano de tal, o finado fulano, tá certo? Nunca deve dizer fulano de tal, sem dizer que ele está morto, que ele está desencarnado, porque quando você fala a palavra, você dá oportunidade a ele, caso ele esteja ali presente, e é comum que esteja, porque quando você cita o nome de um espírito, aquele espírito quase que automaticamente, na maioria das vezes, automaticamente ele já se encontra ali presente
né? Você já abriu um canal de frequência com ele. Então é muito importante que você tenha cuidado com isto. Objetos que pertenceram a este espírito, principalmente roupas de cama, tá certo? Esses itens, né, que tiveram contato direto com o corpo do falecido. É fundamental que você, né, despache esses objetos para que não possa atrair as energias desse ser, principalmente se ele foi um ser doente. Você certamente vai estar atraindo a frequência do sofrimento, a frequência da solidão, a frequência da tristeza e a frequência da doença. É muito comum isto, tá? Eu tenho experiências práticas como espírita, né, que sou, de ver pessoas que eventualmente estavam ali com uma dor em uma parte do corpo e a gente simplesmente afastou aquele irmãozinho, aquele espírito que estava encostado naquela pessoa, a dor daquela pessoa passou de forma imediata. Isso é muito comum, tá? Uma outra coisa que é fundamental, né, de extrema importância você ficar sabendo, é que o seguinte: jamais vai dormir aborrecido, jamais vá dormir, se recolher, né, vibrando ódio, vibrando ira, vibrando raiva, aborrecimento, preocupação excessiva ou ansiedade de uma forma extremamente negativa em relação ao futuro seu ou de alguém, né, com quem você tem alguma peleja, algum problema a resolver. Jamais faça isso, porque quando você for dormir, o teu corpo estiver na cama, você for para o plano espiritual, você vai se encontrar com esse ser, e quando voltar para o próprio corpo, você vai certamente atrair uma energia lá do ambiente astral não muito agradável. Então existem algumas coisas que você pode fazer a fim de evitar, né, que a sua casa, o seu ambiente de trabalho, inclusive, fique impregnado com energias negativas. Agora eu vou falar uma coisa que serve tanto para casa quanto para o ambiente de trabalho. Fofoca. É uma das energias que você talvez não malde, mas é uma das energias, uma das coisas que mais atrai energias pesadas, densas. Porque quando você está falando daquele ser, você pode achar que ele não está presente, então ele não está sabendo o que está sendo falado. Ledo engano. Conscientemente, talvez ele não saiba, mas o inconsciente, o subconsciente, o anjo da guarda dele sabe exatamente que você falou dele. Tanto é que nossas experiências provaram que quando você, né, participou de alguma situação onde envolveu o nome de alguma pessoa, aquela pessoa muda o seu humor, muda a maneira de lidar contigo, por conta de você ter sido conivente, de você ter sido, né, participante, né, daquele processo ali de calúnia, de difamação ou de alguma coisa que o valha. Então temos que estar muito atento à frequência e energia que nós vibramos a fim de escolher a melhor energia que nós vamos, né, atrair e eventualmente, né, firmar na nossa casa ou no nosso ambiente de trabalho, ok? Meu nome é Douglas Guimel. Caso você precise de alguma consultoria ou de algum auxílio como terapeuta e como coaching nesta área também, nós estamos à sua disposição. Inscreva-se no nosso canal, curta o nosso vídeo, se puder, compartilhe o nosso vídeo com outras pessoas para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento, ok? Shalom.